Olá, seja bem-vindo às aulas de computação gráfica. Meu nome é Marcos Oliveira Freitas e nessas aulas nós estamos estudando a pipeline gráfica. O tema da aula de hoje é o clipping. A pipeline gráfica é o processo de transformação de objetos do mundo tridimensional para uma imagem bidimensional. Nós estamos seguindo a pipeline fixa do OpenGL, que começa com a modelagem, depois a visualização, projeção e divisão de perspectiva, que nós vimos na aula passada, clipping, que é o tema da aula de hoje, rasterização e colorização. Nas aulas anteriores, vimos que a etapa de visualização é a conversão dos pontos do polígono de coordenadas de mundo para coordenadas de câmera, com o objetivo de facilitar a etapa de projeção. A projeção é a etapa mais importante da pipeline gráfica, porque ela é responsável por preparar a transformação do mundo tridimensional para o mundo bidimensional. Existem dois tipos de projeção, a paralela e a perspectiva, e nós vimos o que são e como trabalhar com eles dois. O volume de visão é a região que tem os objetos que vão ser desenhados na tela. Na projeção ortográfica, esse volume é um paralelepípedo, e na perspectiva, o volume é um tronco de pirâmide. Na aula passada, nós vimos que a etapa de projeção e a divisão em perspectiva transformam esses volumes de visualização em um cubo de tamanho 2x2x2, centrado na origem do sistema, chamado de espaço normalizado. A projeção é a multiplicação de um ponto em coordenadas de câmera por uma matriz, e a divisão de perspectiva é a divisão das coordenadas x, y, z e w pelo valor armazenado em w. Na aula de hoje, nós vamos estudar o clipping, que serve para determinar os objetos ou as porções dos objetos que estão dentro do volume que vai ser projetado, ou seja, dentro do espaço normalizado. Essa etapa também é chamada de remoção de superfícies ocultas. Na verdade, a gente está falando agora sobre isso, mas a remoção de superfícies ocultas acontece em várias partes ao longo da pipeline. A primeira delas acontece entre a visualização e a projeção, que é a fase de culling. A segunda acontece entre a projeção e a divisão de perspectiva, que serve para remover grande parte dos polígonos que estão totalmente fora do volume de visão. A terceira, que é de fato chamada de clipping, remove as partes dos polígonos que estão fora, deixando apenas as partes dos polígonos que estão dentro do espaço normalizado. A quarta acontece na etapa de rasterização, que nós vamos deixar para falar na aula que vem, que serve para descobrir qual polígono está escondido por outro polígono. Perceba que somente nessa etapa de rasterização é que há interação entre dois polígonos. Até a etapa de clipping, cada polígono é processado independentemente dos outros. Vamos começar com o culling, também chamado de backface removal. Esse é um algoritmo que acontece em espaço de objeto, ou seja, antes da projeção. O objetivo do culling é remover da pipeline os polígonos que não estão virados para a câmera, chamados de backfaces. Por exemplo, suponha novamente esse cenário ainda na etapa de modelagem em coordenadas de mundo. Perceba que todos os objetos, o cilindro, a esfera e o cubo, têm alguns polígonos que não estão virados para a câmera. Esses polígonos não podem ser exibidos, porque, como são as faces de trás, estão encobertas pelas faces que estão na frente do objeto. Para descobrir quais são essas faces, nós vamos utilizar as normais delas. Cada face tem uma normal e os objetos têm que ser modelados de forma que a normal de cada face está apontando para a parte de fora do objeto. Assim, as faces que estão viradas para a câmera são aquelas cuja normal está apontando para a câmera, e podemos determinar descobrindo o ângulo da normal com o vetor que vai do centro da face para a câmera. Se esse ângulo for menor que 90 graus, a face está apontando para a câmera e deve ser desenhada. Em vez de descobrir o ângulo, é mais fácil descobrir o cosseno desse ângulo e determinar se ele é maior ou menor que zero. Se for maior, a face deve ser desenhada. Felizmente, fazer isso em coordenadas de câmera é trivial, porque a câmera está na origem do sistema e os objetos estão todos eles no Z negativo. Portanto, a normal das faces a serem desenhadas em coordenadas de câmera tem Z positivo. Assim, as backfaces, ou seja, as faces que não estão viradas para a câmera, têm Z negativo em coordenadas de câmera, e elas devem ser removidas da pipeline. Portanto, o algoritmo de culling acontece depois da etapa de visualização, que transforma os objetos para coordenadas de câmera, e antes da projeção. Em um polígono qualquer que estiver passando pela pipeline, o algoritmo calcula a normal como um produto vetorial e, se o z dessa normal for positivo, o polígono segue na pipeline para a etapa de projeção. Caso contrário, o polígono é removido da pipeline. No OpenGL 2.1, para ativar o culling, nós devemos dar o comando glenable glCollFace. Terminado o culling, o polígono sofre a projeção e depois é feita essa etapa de determinar se ele está completamente fora do volume de visão. Ela acontece entre a projeção e a divisão de perspectiva. Apesar de ela acontecer antes da divisão de perspectiva, é mais fácil explicar como se ela acontecesse depois da divisão de perspectiva. Depois da divisão de perspectiva, todos os objetos foram convertidos para esse espaço normalizado,
e tudo que está dentro desse cubo de lado 2 e centrado na origem deve ser desenhado. Isso quer dizer que, se algum polígono estiver fora desse cubo, ele deve ser descartado. Ou seja, se um polígono estiver totalmente à direita, à esquerda, abaixo, acima, à frente ou atrás do cubo, ele deve ser removido da pipeline. Se o polígono tiver uma parte dentro do volume, ele ainda não vai ser descartado agora. Ele vai ficar para a etapa de clipping, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa etapa serve somente para esses polígonos que estão totalmente fora. No espaço normalizado, é simples a gente verificar se isso acontece. Como o espaço vai de -1 até 1 nos 3 eixos, se o polígono tiver todos os pontos com x projetado menor que -1, ou tiver todos os pontos com x projetado maior que 1, ou tiver todos os pontos com y projetado menor que -1, ou tiver todos os pontos com y projetado maior que 1, ou tiver todos os pontos com z projetado menor que -1, ou tiver todos os pontos com z projetado maior que 1, esse polígono é eliminado da pipeline. Agora, vamos lembrar quem são esses valores de x projetado, y projetado e z projetado. Eles são calculados lá na divisão de perspectiva, depois da divisão pela coordenada homogênea, que é 1 na projeção ortográfica e -z na projeção perspectiva, partindo de valores x', y' e z' calculados pela matriz de projeção. Então, testar se x projetado é menor que -1 é a mesma coisa de testar se x' sobre w' é menor que -1, ou seja, se x' é menor que -w'. Portanto, em vez de pegar um polígono, fazer a divisão por w' e depois fazer o teste com -1 e 1 e descartar o polígono, que seria o que aconteceria no espaço normalizado, nós vamos testar antes da divisão de perspectiva, testando x', y' e z' com -w' e w'. Se acontecer algum desses, o polígono é removido da pipeline, senão ele continua para a divisão de perspectiva. Agora sim, chegamos de fato no clipping, que acontece depois da divisão de perspectiva. Essa etapa, que acontece no espaço normalizado, vai determinar as partes ou as porções dos polígonos que estão dentro do volume de visão normalizado e descartar as partes dos polígonos que estão fora desse volume. Nesse caso desse triângulo, somente a parte preta está dentro do volume e o restante deve ser removido da pipeline. Nós vamos ver um exemplo bidimensional, mas a mesma ideia pode ser estendida para 3 dimensões. Primeiro, se nós tivéssemos um polígono complexo, como esse polígono côncavo, nós poderíamos ter problemas aqui na etapa de clipping. Nesse caso, um polígono teria que ser ou distorcido em um polígono só com regiões de área zero, ou teria que ser transformado em 3 polígonos, que gerariam um aumento de polígonos para passar pela pipeline, e isso pode gerar problemas mais à frente. Felizmente, nós vamos assumir que todos os polígonos são triângulos e que polígonos mais complexos passaram por um processo de tesselação, que gerou triângulos a partir deles. Então, quando um triângulo chega nessa fase de clipping, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos testar todas as arestas desse triângulo contra todas as faces do cubo normalizado, representado por um quadrado aí nessa imagem. Primeiro, vamos testar o triângulo contra o plano superior y igual a 1. Nesse exemplo, o topo do triângulo foi removido e ele foi transformado em um quadrilátero. Depois, vamos testar contra o plano inferior, y igual a -1. Nesse exemplo, nada foi feito porque o triângulo está todo acima desse plano inferior. Depois, vamos testar o polígono contra o plano direito, x igual a 1. Nesse caso, a parte da direita do triângulo foi removida. Posteriormente, vamos testar o polígono contra o plano esquerdo, x igual a -1. Nesse caso, nada mudou no polígono porque ele está totalmente à direita desse plano. Por último, os mesmos testes são feitos contra o plano frontal, de z igual a 1, e contra o plano traseiro, de z igual a -1. Nós vamos ver como é feito o clipping contra o plano superior, mas a mesma ideia é utilizada para o clipping direito e o frontal, e ideia análoga é utilizada para os planos inferior, esquerdo e traseiro. Para cada aresta do polígono, nós vamos testar essa aresta contra o plano, e cada aresta testada deve retornar uma aresta como resultado. Primeiro, a aresta P1, P2 é testada contra o plano, e a aresta P1, P4 é retornada. Depois, a aresta P2, P3 é testada e a aresta P5, P3 é retornada. Depois, a aresta P3, P1 é testada e a própria aresta P3, P1 é retornada. Dessa imagem, a gente consegue ver que o clipping só é feito quando um ponto está acima do plano de teste e o outro ponto está abaixo. Quando os dois estão abaixo, a aresta é mantida, e quando os dois estão acima, a aresta toda é descartada. Então temos o seguinte. Temos 2 pontos do polígono, x1, y1 e x2, y2, e queremos descobrir quem é essa interseção xi, yi dessa aresta com o plano y igual a y máximo. Para encontrar esse ponto de interseção, nós vamos utilizar a semelhança de triângulos.
Nós sabemos quem é esse valor de y máximo, no caso é o valor 1. E nós sabemos que esse tamanho xi menos x1 está para o tamanho y máximo menos y1, assim como o tamanho x2 menos y2 está para o tamanho y2 menos y1. Rearranjando os termos da equação, encontramos o valor de xi. O valor de yi nós já sabemos que é igual a y máximo, e fazemos contas semelhantes para encontrar o z. Essas contas do xi e do zi também podem ser encontradas por interpolação linear, o resultado é o mesmo. Contas parecidas com essas são utilizadas nos outros clippings máximos, para o plano x igual a x máximo e o plano z igual a z máximo. A diferença é que, no clipping do plano y igual a y máximo, nós sabíamos o valor de y e encontramos os valores de x e de z. Para o plano x igual a x máximo, nós sabemos o valor de x e encontramos os valores de y e de z. E para o plano z igual a z máximo, nós sabemos o valor de z e encontramos os valores de x e de y. Contas análogas são utilizadas para os planos mínimos, y igual a y mínimo, x igual a x mínimo e z igual a z mínimo. Essa ideia do clipping pode ser aplicada para um paralelepípedo qualquer. No nosso caso, como estamos no espaço normalizado, os valores x mínimo, y mínimo e z mínimo são iguais a menos 1 e os valores de x máximo, y máximo e z máximo são iguais a 1. Isso finaliza a etapa de clipping. Ainda tem mais uma fase, feita na etapa de rasterização, que precisa da interação entre dois polígonos para saber qual está à frente e qual está atrás. Nós vamos falar disso na aula que vem. Isso termina a aula de hoje, que nós falamos sobre clipping e remoção de superfícies ocultas. A primeira fase é o culling, ou backface removal, que remove as faces que não estão viradas para a câmera, depois da transformação de mudança de base para coordenadas de câmera. A segunda fase remove os polígonos que estão totalmente fora do espaço de visão, depois da transformação de projeção, mas antes da divisão de perspectiva. Ela funciona testando os valores de x', y' e z' com valor de w'. A terceira fase, que é a fase de clipping propriamente dita, acontece depois da divisão de perspectiva e serve para remover partes de polígonos que estão fora do volume de visão normalizado. A saída da etapa de clipping é um polígono que está totalmente dentro do espaço normalizado e deve ser rasterizado para que a imagem seja exibida. Isso encerra a aula de hoje. Na aula que vem, vamos falar da etapa de rasterização. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!